Baki tem vários personagens com muito potencial evolutivo. Alguns treinam até alcançar a perfeição no seu estilo de luta, já outros nascem naturalmente envenenados. Mas afinal, quem tem o maior potencial evolutivo em Baki? Veja as informações e decida você mesmo. Começaremos falando do Prota. Lá no início, quando ele era apenas um jovem, imbecil e carente, ele disputava vários X1 contra gangues inteiras nas ruas. Seu método de treinamento, naquela época, era de nível de atletas profissionais. Vendo que sua força estava estagnada, Baki resolveu treinar por conta própria e desde então sua evolução foi constante. As condições a favor do Baki são seu autodidatismo, potencial do sangue rama e sua imaginação. Autodidatismo nada mais é do que você não depender de nada ou quase ninguém para aprender alguma coisa. E Baki raramente procura outros mestres para ensiná-lo alguma técnica. Ele fez isso muito em Baki o Campeão. Depois disso, mal vemos ele recorrendo a alguém. O potencial do sangue rama. As pessoas da linhagem rama já nascem predispostas a serem poderosos. Há muitos mistérios envolvendo a natureza do sangue rama, mas a teoria mais aceita é que pode ter conexão com o místico, até maligno, eu diria. Porém, a natureza do sangue não influencia no comportamento, dependendo de quem seja. Tem aqueles que sabem lidar com a natureza rama, como o Yushiro e o Baki. Já tem aqueles que sucumbem à vontade de estraçalhar os outros, como o Jack e o próprio Ogro. E dependendo de como o Rama prefere lutar, ele desenvolve a Demon Back com base nisso. No caso do Baki, ele utiliza muito a sua imaginação e acabou despertando o Demon Brain. O Baki poderia evoluir bem mais caso sucumbisse à real natureza rama. Imaginação. Baki desenvolveu a técnica chamada realização da imaginação. Aliás, pelo que me lembro, essa é uma das mais antigas técnicas do seu arsenal. Essa técnica nada mais é a forma evoluída da já conhecida técnica boxe sombra, onde você se imagina enfrentando seu adversário. No caso do Baki, ele literalmente consegue usar essa técnica com tanta perfeição que, mesmo sendo só imaginação, ele sente os golpes desferidos pelos lutadores imaginários. Além do seu cérebro raciocinar de maneira mais rápida que o normal, aumentando assim sua inteligência no combate, com a ativação do cérebro demoníaco. O treino inteligente, mais a ajuda do seu potencial genético, mais sua técnica de realização da imaginação, Baki conseguiu sozinho evoluir a ponto de dar trabalho para o seu pai. E o Jiro, o Rama, com apenas 16 anos, lutou sozinho várias guerras. Ele fazia isso para se testar e subjugou nada mais e nada menos que a maior potência mundial somente utilizando a força de seus punhos. A única informação que eu lembro e que achei sobre o treino que ele fazia foi que ele se jogava de penhascos para aumentar sua resistência corporal. Assim como ele fez com Baki, pensa só, não teria sentido um pai jogar seu filho de um penhasco.
se não tivesse uma intenção por trás. Não há como você ensinar se você não sabe. Basicamente, um nível extremo de calejamento. As condições para a evolução do personagem são desafios constantes, com risco de morte, inteligência corporal e potencial genético Rama. Yujiro andou como uma criança no parque de diversões, no meio de guerras, em climas e situações hostis, onde um único vacilo seu poderia significar vala. Devido às constantes situações de vida ou morte e extrema violência, Yujiro ganhou muita experiência em combate. Nesse período, ganhou tanta experiência que fez os Estados Unidos temerem o seu poder. Inteligência corporal. Yujiro tem uma inteligência corporal tão alta que pode replicar técnicas sem mesmo nunca ter treinado para dominá-las, bastando olhar apenas uma única vez para conseguir executar perfeitamente. Basicamente como se fosse um Sharingan. Será que o Yujiro teria uma chance no universo de Naruto? E por sempre usar força bruta e diversas técnicas marciais, Yujiro desenvolveu a Demon Back, que aprimora suas capacidades físicas no geral. Potencial genético Rama. Aparentemente, a violência e o sexo potencializam os Ramas. Se tem uma coisa que o Yujiro mais fez na vida, foi ser violento e comer gente. Isso explicaria o porquê do Baki não conseguir superá-lo. E explicaria também o porquê do Yujiro e seu pai serem tão poderosos. Além dele ter nascido com uma genética extremamente absurda, capaz de resistir a uma toxina de uma rã que mataria vários adultos ainda bebê. E sem contar também o fato que o Yujiro, desde muito jovem, sempre quis ser o maior e o mais poderoso. E não importa o que ele tivesse que fazer para ficar cada vez mais forte, ele ia lá e fazia. O cara... Quer dizer, vocês meio que sabem disso, né? Afinal, ele é o personagem mais sem escrúpulos que eu já vi. Hanayama. Não é segredo para vocês que o Hanayama já nasceu com uma força física absurda, sendo capaz de peitar um adulto ainda criança. Porém, Hanayama confia demais em sua força e não é lá muito fã de treinar. Se tornou líder de sua gangue muito jovem e já passou por poucas e boas, desde matar inimigos de outras gangues a pescar um tubarão gigante com suas próprias mãos. As condições para a evolução do Hanayama são seu potencial genético. Por conta de já ter nascido anormal em força e resistência, vai chegar uma hora que Hanayama vai estagnar. A única solução para ele continuar evoluindo é começar a treinar. Nem precisa ser artes marciais, mas imaginem o Hanayama indo para academia, ou o quanto ele poderia evoluir, ou melhor, se ele treinasse como o Oliver treina, puxando helicópteros e tudo mais. Hanayama tem uma força de aperto colossal e, por conta disso, seu estilo de luta é mais voltado a socos. Imaginem Hanayama treinando um boxe, por exemplo, ou um sumô exercitando o poder de sua pegada. O quão poderosos poderiam ser os golpes do Hanayama. Piccolo, um humano antigo que viveu entre os dinossauros, vindo de uma linhagem genética humana superior à do humano moderno. Deu a entender, bom, pelo menos para mim, que o Piccolo e sua espécie
foram o último estágio da evolução da sua época, onde ele caminhava apoiado com os punhos, porém já não era mais um macaco, e com o tempo passou a andar em pé, como explica o doutor no mangá. Seu treino? Coisa pouca. Basicamente, ele só descia a porrada nos dinossauros para comê-los depois. Condições para a evolução do Piccolo: caça, experiência e potencial genético. Caça. Ele entrava em combates todos os dias para garantir a sua sobrevivência, e isso desde muito novo ajudou Piccolo a desenvolver uma força surreal, capaz de suportar a mordida de um T-Rex, que tem a potência aproximada de 13.000 newtons. Isso já seria o suficiente para esmagar um carro, e segurou a pata de um enorme dinossauro que pesava 60 toneladas. Experiência. Piccolo é tão experiente na caça contra dinossauros que isso resulta num entendimento muito alto das coisas. Mesmo não falando, ele compreende as coisas rapidamente, e principalmente se tratando de lutas, como a vez que ele copiou a realização da imaginação do Baki, só de ver o Baki fazer apenas uma vez, assim como aprendeu a técnica de Aikido que o Yujiro usou nele, só de vê-la também uma única vez. E se o Piccolo, de tanto lutar contra os novos lutadores da era moderna, meio que aprendesse alguns golpes, ele se tornaria um monstro, mas ele poderia ser facilmente enganado ou morto por uma tecnologia desconhecida. Potencial genético: agilidade e velocidade, força, resistência sobre-humanas e sentidos super aguçados. Isso torna Piccolo um monstro, e reza a lenda que quando ele foi congelado, ele tinha apenas 17 anos. Imaginem a monstruosidade se isso for verdade quando ele ficar adulto. Sem contar a sua estrutura óssea que o deixa imune a nocautes. Mas como assim? O Baki não derrubou ele várias vezes? Sim, o Baki derrubou ele várias vezes, mas não nocauteou. Em questão de segundos, o Piccolo já estava novamente de pé. Apesar de ser muito fã do Hanayama, eu sou bem lúcido de que ele não teria chance alguma contra os outros três. Menções honrosas ao Jack Hama, que se treinasse com inteligência igual o Baki, com certeza estaria nesta lista. E ao Musashi Miyamoto, que não foi colocado aqui porque eu ainda não li seu arco e, portanto, não tenho tantas informações para me basear. Diante das informações aqui passadas, quem você acha que tem o maior potencial evolutivo no mangá de Baki? Na minha opinião, eu vou de Piccolo, porque apesar dele não ter muito conhecimento do mundo atual, como nós, ele conseguiu uma baita evolução e peitou boa parte dos lutadores quase sem nenhum problema. Apesar das emoções foderem ele, assim como foi no caso da luta contra o Miyamoto. E você, quem e por quê? Deixe nos comentários e que comece a guerra dos pensadores e fanboys. Até Hanayama é melhor. Para de falar merda, seu bosta. O próximo episódio. Você tá fumando bosta de burro? Piccolo é o mais poderoso. Vai tomar no cu, seus inúteis do caralho. O Yujiro sola. Filho da puta burro, quem ganha é o Baki. É o Baki. Ele é o protagonista e ponto final. Pessoal, socorro!